Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa atividade que discutirá o trabalho remoto e a saúde de professores e professoras. A ideia que a gente teve de montar essa mesa é tentar um pouco discutir que impactos essas novas formas de trabalho podem ter, não é, na saúde docente. Para essa discussão, nós teremos a professora Paloma Pinho, graduada em enfermagem pela UFES, mestre em saúde coletiva pela UFES e doutora em saúde pública pelo UISC-UFBA. É professora adjunta da UFRB e coordenadora do Núcleo de Saúde, Trabalho e Educação da UFRB. Obrigada, Paloma, por estar conosco nesse momento. A outra pessoa que nos ajudará nessa discussão é a Aline Carvalho. A Aline é graduada em enfermagem pelo UFRB, é mestre em saúde coletiva pela UFES, é doutoranda do programa de pós-graduação de saúde coletiva da UFES e professora do Departamento de Saúde da UFES. Nosso outro convidado é André Uzeda, ele tem graduação em Ciências Sociais pela UFBA, é mestre em Saúde Coletiva pela UFES, é professor do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UFES e é diretor da Associação Docente da UFES, ADUFES. E Davi Teixeira é professor do Centro de Formação de Professores da UFRB, é graduado em Educação Física pela UFBA, é mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e é doutor pela UFBA. É o presidente da Associação Docente da UFRB. Agradeço a todos vocês por estarem aqui. Eu digo que é um contrassenso falar de excesso de trabalho remoto, numa sexta-feira, às 7h30. Então, agradeço a todos de poderem estar aqui e agradeço toda a audiência, não é? Bom, eu queria, antes da gente começar, fazer algumas definições mais teóricas sobre questão, né, conceitual de teletrabalho e de trabalho remoto. Esses conceitos de trabalho remoto e teletrabalho, eles não são novos. Desde a década de 60, em 1962, uma empresa na Grã-Bretanha, para reduzir a rotatividade de mulheres empregadas em serviços de programação, instituiu o trabalho em casa. Mas o termo ele só foi popularizado mesmo por um ex-engenheiro da NASA, em 1973, em um livro chamado Telecommunication Transportation Trade-off, no qual ele destaca que teletrabalho é o trabalho que permite alcançar seus resultados usando tecnologia da informação, como telecomunicações e computadores, em vez de movimento de pessoas. As primeiras experiências maiores de teletrabalho ocorreram na década de 90, e em 1995 a Comissão Europeia reconheceu o teletrabalho como uma parte da vida futura profissional, da vida profissional. Os conceitos de teletrabalho e trabalho remoto, eles são usados como sinônimos, mas eles não são sinônimos. O teletrabalho envolve desempenho regular do trabalhador fora do local de trabalho com o uso de instrumentos eletrônicos, né? Então, é quando você faz esse trabalho, já na própria contratação do trabalho fica especificado que você não vai trabalhar no local de trabalho. Os critérios de regularidade e repetitividade são decisivos ao teletrabalho. No Brasil, o teletrabalho ele foi introduzido na reforma da legislação trabalhista de 2017, quando se regulamentou o trabalho intermitente, que corresponde a uma modalidade de contratação que permite que a empresa admita um funcionário para trabalhar eventualmente e o remunere pelo período de execução desse ofício, né? Então, é uma prestação de serviço que você faz fora das dependências do empregador
utilizando as tecnologias de informação. E, nesse caso, então, nessa modalidade, não há controle da jornada de trabalho e também não há qualquer direito associado, né? É o chamado trabalho flexível, que é essa instituição que nós inserimos na legislação trabalhista, na reforma que houve em 2017. Já o trabalho remoto é trabalho feito a qualquer distância do local onde seus efeitos são esperados, ou é realizado como parte de um tradicional sistema de emprego usando as técnicas disponíveis de tecnologia da informação. Então, no Brasil, se popularizou o termo home office, né, para poder se referir a esse tipo de trabalho, aquele trabalho que você vai realizar na sua própria casa. Então, a coisa mais importante desse tipo de trabalho é que é um trabalho sem tempo de trabalho, né? Então, você não tem aquele tempo que é fora da jornada de trabalho, dentro da jornada de trabalho. Quando você acorda, você já está no trabalho, quando você vai dormir, você já está no trabalho. E aqui no Brasil, né, o que a gente tem feito nas atividades de ensino. Então, o ensino, por exemplo, fundamental, que nunca tinha tido esse tipo de ensino, adotou, né, pelo menos na rede particular de ensino, esse tipo de atividade, e mais recentemente as universidades têm popularizado esse tipo de trabalho, né, que seria, então, nesse caso, trabalho remoto, não é? Então, a nossa proposta aqui é tentar discutir um pouco, né, primeiro, como é que está a saúde? Porque uma coisa que a pandemia trouxe para a gente foi jogar a luz sobre problemas que são antigos, né? Então, os professores, as condições de trabalho dos professores, o processo crescente de precarização do trabalho docente já estava em curso, né? Então, a gente vai tentar trazer um pouco isso. Como era a saúde? Como estava a saúde dos professores antes dessa situação pandêmica? Então, a Aline vai trazer algumas questões aí acerca do que os nossos estudos trazem sobre isso. E a pandemia, então, além de todos esses problemas maiores, vai trazer vários problemas, como, por exemplo, né, a mudança da carga horária e da remuneração docente. A questão da perda, né, de jornada de trabalho e jornada fora de trabalho. Então, Paloma, a gente começou, logo quando começou as atividades remotas, um mês depois, a gente iniciou um estudo na rede particular de ensino da Bahia. Paloma vai trazer resultados preliminares. A pesquisa termina hoje, então, são realmente resultados preliminares, né? Mais ou menos 1.000 docentes responderam nesse período, então ela vai apresentar alguns resultados. E depois, então, a gente vai ter, né, como debatedores, os nossos dois representantes de associações docentes, o Davi Teixeira e o André Uzeda, que vão trazer as reflexões que têm sido conduzidas, né, no interior de cada universidade para se pensar isso. Queria também dizer que essa pesquisa que nós vamos apresentar esses resultados preliminares na educação básica, eles também estão sendo realizados na UFRB. Nesse momento, a gente está em coleta para fazer o mesmo tipo de avaliação, né? Como é o trabalho, que características eles têm nessa atividade remota e os impactos na saúde. E nós também já vamos fazer na UFES. A gente já está só aguardando um parecer do Comitê de Ética para expandir essa pesquisa também para a UFES. Então, professores que estão nos assistindo da UFRB, por favor, respondam os nossos questionários. Professores da UFES, respondam os nossos questionários. A gente deve começar no máximo daqui uma semana, eu acho que já começaremos na UFES. Então, eu queria pedir à Aline, por favor, que apresente, então, o que a gente tem, né, de diagnóstico da saúde docente aqui na Bahia, por meio dos estudos que a gente tem desenvolvido. Aline. Pronto. Boa noite, né? Quero desejar uma boa noite para todos os ouvintes, para todos os colegas que estão nessa mesa redonda. Para mim é uma satisfação imensa estar compartilhando, né, essa temática com vocês.
Quero agradecer também o Núcleo de Epidemiologia por essa oportunidade de estar propondo esta mesa para discutir um tema tão importante, né, relevante, o trabalho docente, professores e professoras nesse período de pandemia. E, como a professora Tânia trouxe, né, meu objetivo é trazer dados antes da pandemia. Então, assim, inicialmente, eu vou colocar algumas imagens retiradas do Google, mesmo Google Imagens, e se vocês observarem, para quem é professor ou professora, muitos podem se sentir representados em algumas dessas imagens, questão de múltiplas tarefas, o desgaste, né, de energia, o tempo todo refém na frente do computador, e também as múltiplas demandas. São imagens que remetem principalmente neste período, porém quero deixar claro que assim, são situações, como a professora Tânia própria trouxe, que já estavam presentes no contexto de trabalho docente, ou seja, são situações que neste período de pandemia têm sido evidenciadas, né, tem ficado mais à tona, tem sido mais repercutida neste período. E para mostrar então, a importância de trabalhar sobre a pesquisa, né, com docentes, o Núcleo de Epidemiologia, há mais de 2 décadas, tem se envolvido, a partir da professora Tânia, com a coordenação dela, juntamente com outros pesquisadores, e o envolvimento também de outras instituições parceiras, muitas pesquisas desde 1996 até agora 2020, pesquisas direcionadas para o trabalho docente. Então, mais recentemente, em 2015, são os dados que eu vou apresentar para vocês, trazer algumas características relacionadas ao adoecimento docente. E 2019, estamos com a pesquisa aprovada, precisou parar neste momento por questões que não podemos estar no campo. E agora, em 2020, como a professora Tânia falou, temos uma pesquisa aprovada e em execução, que a professora Paloma vai estar abordando melhor. Então, eu vou trazer um pouco aqui dos dados acerca da pesquisa realizada com 423 docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi uma pesquisa realizada no período de novembro de 2015 a abril de 2016, que teve como tema estresse ocupacional e transtornos mentais comuns entre professores universitários. Essa pesquisa teve 3 importantes produtos, 3 dissertações, né, defendidos lá no programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFES, e tem evidenciado nos trabalhos importantes aspectos presentes no contexto do trabalho antes da pandemia, relações voltadas para a precarização do trabalho e as consequências das múltiplas atividades do professor, né, que tem caracterizado a intensificação do trabalho e a sobrecarga também do trabalho do docente. E essas características já evidenciadas nas publicações, nos trabalhos voltados para o trabalho do professor e da professora docente, têm mostrado, né, um agravamento das condições de saúde desses trabalhadores, bem como a mudança do perfil epidemiológico do adoecimento. Então, tem sido evidenciada muitos fatores de adoecimentos entre os professores e professoras, foram evidenciados também na pesquisa trabalhador docente, questões relacionadas ao tempo, né, de trabalho, também o tempo livre da demanda, desde 2015, tem mostrado que o professor ele tem as múltiplas atividades do trabalho, tem invadido o tempo de trabalho em detrimento da execução das atividades, prazos, diversos cumprimentos a serem entregues. E aí, essa intensificação, precarização, sobrecarga do trabalho, tem demandado, né, grandes prejuízos para a saúde do docente. Dentre estes, nós vamos focar aqui, por conta do tempo, não vai ser possível, questões relacionadas à saúde mental e qualidade do sono, no qual temos alguns resultados dessa pesquisa. Sobre a saúde mental e qualidade do sono, 2 importantes, né? Problemas de saúde pública no nosso país, que precisam, agora, mais do que nunca, tem sido evidenciado, precisa de maior atenção. Os TNCs, eles são considerados transtornos somatoformes, que não têm uma causa física ou orgânica, né, com um diagnóstico característico, geralmente são apresentados por características como ansiedade, depressão, e pode ser expresso no corpo, né, através de insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, fadigas, queixas somáticas, entre outros sintomas. E tem a qualidade do sono, que muito precarizada na população brasileira, e especialmente entre os docentes. É uma condição
biológica que tenha sido muito esquecida e deixada de lado em detrimento de várias outras demandas, principalmente do trabalho. Então, a qualidade do sono, quando ela está sem favorecimento de repouso, né, quando ela tem sido muito privada, causa muitos prejuízos para a saúde, como a integridade física, emocional, relacional e produtiva, prejuízos para a imunidade e consequentes adoecimentos, altera o funcionamento cognitivo e comportamental, psicomotor, aumenta o estresse, cansaço, desânimos, queixas de dor e outros problemas também relacionados. Então, como foco será trazer alguns dados relacionados ao TMC e sono. Na pesquisa de 2016, o resultado da dissertação de Daniel, com 328 docentes, o TMC, a prevalência global de TMC entre esses docentes da UF foi de 28%. A maior prevalência foi encontrada entre os homens, os professores, com 30,2%, e entre as professoras, com 26%. Uma pesquisa realizada também na UFES em 2000, com 314 docentes, teve uma prevalência global de 19,3% de TMC entre os docentes. Quanto à qualidade do sono, já foram avaliados 423 docentes, a prevalência global foi de 61,3%, sendo que as professoras, né, a prevalência foi maior, com 65,1%, e os professores com 56,8%, ou seja, a prevalência global do sono ruim atingiu quase 2/3 dos docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana. Quanto aos departamentos de saúde, né, quanto ao TMC, o Departamento de Ciências Exatas foi o que teve menor prevalência de TMC, com 17,9%, seguido do Departamento de Ciências Sociais e Aplicadas, com 28,9%, e a maior prevalência foi no Departamento de Educação, com 37%, seguido de Tecnologia, com 36,7%. Os transtornos mentais comuns, eles foram avaliados a partir do instrumento SRQ-20, não vai ser possível a gente abordar, mas aqui eu já quero deixar uma sugestão para quem tiver interesse de conhecer esse instrumento, que visite o canal do youtuber do NEP, onde hoje teve um mini curso falando sobre a vigilância e saúde mental. Então, assim, são abordados todos esses temáticos, instrumentos, como é a aplicação de cada instrumento, tanto voltado para a TMC como para a qualidade do sono. Então, deixo aí o convite para quem tiver interesse. Esse TMC realizado através da análise do SRQ-20, com 340 docentes. Dentre os sintomas somáticos, a característica que ficou mais prevalente foi de 42,6% com a queixa de dormir mal, seguida de 31,9% das queixas de sentir desconforto estomacal. A de menor queixas foi num bloco de pensamentos depressivos, com 19,7% daqueles docentes que referiram ter perdido o interesse pelas coisas e de 7,6% que sentiu inútil em sua vida. Quando feita a associação, né, entre os docentes de TMC e qualidade do sono, foi feita uma análise bruta e ajustada por variáveis como qualidade de sono ruim, com tempo menor que 6 horas, e também satisfação do trabalho, ambas, os professores que referiram qualidade transtorno mental comum, com qualidade do sono, deu prevalências maiores e uma associação positiva. Vou destacar aqui algumas variáveis, né, de interesse também, não dá para trazer todas, porém, assim, os docentes que referiram dormir menos de 6 horas por noite, queixas somáticas como dor de cabeça, dor musculoesqueléticas, alta avaliação da saúde como ruim, qualidade de vida também como ruim, e referiram não ter tempo para o lazer, também mantiveram prevalências maiores, bem como foram significativamente associados com o desfecho de transtorno mental comum e qualidade do sono ruim. Avaliamos também, né, com a finalidade de avaliar os aspectos psicossociais e as situações estressoras presentes no contexto ocupacional. Nós avaliamos o modelo demanda-controle, a partir do instrumento JCQ. Este modelo, ele destaca duas importantes dimensões, que é a demanda psicológica e o controle sobre o próprio trabalho. Com base nessas duas dimensões, são propostas experiências de trabalho como baixa exigência, trabalho passivo, trabalho ativo e alta exigência.
Observou-se que a alta exigência, tanto para o desfecho de os professores que referiram transtorno mental comum e qualidade de sono ruim, foram positivamente associados. Então, tanto as prevalências maiores, como a associação. Ou seja, os docentes, quando eles se demonstraram submetidos a altas exigências, encontraram dificuldades para relaxar, acalmar os pensamentos relacionados ao trabalho, né, iniciar a fase de recuperação e vitalidade para a retomada de outras atividades. Então, isso é bastante relevante no contexto do trabalho pré-pandemia. Então, a alta exigência, ou seja, a alta demanda e o baixo controle estiveram evidentes nesse período. Outra relação também associada foi a insatisfação com o trabalho, tanto para aqueles que referiram transtorno mental comum e qualidade do sono ruim. Eu vou trazer aqui uma pesquisa também da UFRB, uma pesquisa realizada de dissertação pela mestre Thaís Cordeiro Campos, onde buscou avaliar prevalentes fatores associados de TMC em docentes universitários. Na UFRB, foram avaliados, né, participaram dessa pesquisa 127 docentes de ensino da UFRB, o CCAB, e a prevalência de TMC entre os docentes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia foi de 29,9%. Então, devido ao tempo, não dá para trazer muitos mais aspectos, mas convido quem tiver interesse, principalmente para ver como é que estão as condições de saúde, né, qualidade do sono, os estressores ocupacionais. Tem um artigo publicado recentemente, meu, da professora Tânia, da professora Frida Marina Fischer. E aí vem o grande desafio, né, como monitorar e intervir essas condições. Como monitorar, tem aí essa questão temos feito essas pesquisas, né, que tem tido grandes contribuições para estar monitorando essas condições de saúde, trabalho docente, e intervir, a sugestão deixada aqui nesse momento, tem as intervenções pessoais, né, individuais das pessoas, tentar um autocuidado em relação à qualidade de vida, melhoria da qualidade do sono também, e também, principalmente, o maior desafio hoje da intervenção é a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria das condições de trabalho. Ou seja, nessa condição pré-pandemia, em que havia um trabalho muito intensificado, voltado com muitas condições, intensificação, sobrecarga e precarização de trabalho, nesse período de pandemia, encontra-se um professor com novas demandas, né, de trabalhos síncronos e assíncronos, trabalhando em casa, onde a sua privacidade está sendo totalmente invadida. Então, tem as demandas, cobranças de alunos, é uma imagem também do Google, gente, eu achei bem expressiva para neste período, para associar, e mostrar que o professor, a professora hoje, que está mais estressado, mais adoecido, não é uma questão que apareceu agora nesse período de pandemia, mas são condições que ficaram evidenciadas nesse período. Então, só esse nesse momento. Muito obrigada. Agradeço ao Núcleo de Epidemiologia e todos que estão ouvindo nesse momento. Obrigada. Obrigada, Aline. Eu acho que é importante ressaltar, não é, que a gente tem monitorado os trabalhadores da UFES e temos iniciado os estudos na UFRB. E o que a gente vê, o nosso primeiro estudo na UFES foi realizado no ano de 2000, e a prevalência de transtornos mentais comuns estava em 17,4%, e o estudo que a gente fez em 2016 mostrou uma elevação de 28%, né, quase um terço dos professores com alguma alteração na saúde mental. Então, realmente, a gente vê um agravamento, né, das situações de saúde. Obrigada, Aline. Eu sei que você fez um grande esforço para sintetizar, não é, vários estudos, mas obrigada, eu acho que isso nos ajuda a ter um quadro, né, da situação, e eu acho que a gente na UFES tem monitorado isso, então eu acho Sim. que esses resultados estão aí disponíveis, não é, para a gente poder lançar a mão deles e poder discutir melhores condições de saúde, né, de trabalho, consequentemente, vai ter impacto positivo na nossa saúde. Então, agora eu gostaria de convidar a Paloma para poder trazer alguns resultados, né? No Brasil, como a gente não tinha essa modalidade tão amplamente difundida de trabalho remoto, incrível, acho que a gente tem que aproveitar para dizer, né, desses professores do Brasil
do Brasil adentro, todo o Brasil, que conseguiram montar, né, sem preparo, sem nenhuma condição, conseguiram garantir a continuidade das atividades de ensino em todos os níveis, né, de ensino. Então, realmente, é uma coisa fabulosa, esses bravos guerreiros, professores e professoras que a gente tem no Brasil, que conseguiram, né, têm conseguido. Infelizmente, como Paloma vai mostrar, os custos para se montar esse sistema sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, tem sido bastante terrível, né? Então, eu vou deixar a Paloma apresentar os dados da pesquisa que a gente fez agora em junho e julho, são resultados preliminares, ok? Com você, Paloma. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer, né, esse convite de participar dessa mesa, reforçar o que Tânia falou, né, no início, é um contrassenso estarmos falando de excesso de trabalho nesse momento, né, numa sexta-feira à noite, mas como militante da causa, a gente está aqui na luta para que isso tenha também, traga essa visibilidade. Pronto. Nesse caminho, né, como a Aline já fez uma introdução bem significativa e mostrando que nós já, há anos atrás, começamos, né, a fazer esses estudos, eu venho, então, para o momento da pandemia. E agora? A Covid-19 chegou. E o que devemos fazer? Né? Então, a Covid-19 chegou e deu uma desestabilizada em todos os setores, em todos os ramos, e não foi diferente na educação. Então, se trabalhou muito, né, com a questão, vamos criar o hábito de lavar as mãos sempre, tentar comer bem e descansar, para não baixar a imunidade. E aí segue alguém que diz e defender o SUS e a pesquisa da universidade pública. E é por isso que nós estamos aqui também, mostrando a potência das universidades, né, em trazer pesquisas, em trazer dados e informações que são muito importantes e que têm realmente nos assustado. Esses dados preliminares vão mostrar para vocês, né, apontar como realmente o que já era um problema, a pandemia veio, descortinou e deu luz realmente a todo esse contexto. Essa é uma foto minha, né, que isso aconteceu já durante a pandemia, em que eu já mostro aí como o trabalho invade, né, nossa casa e como a gente tem que compartilhar, eu tentando fazer um trabalho com a filha no colo. E recentemente, nessa última semana, nós tivemos, eu recebi nas redes sociais uma fala, né, uma escrita de uma professora que eu achei muito interessante, vou trazer aqui para vocês, que é bem sincera. Aula síncrona, aula por WhatsApp e aula gravada, aula ao vivo, aula na plataforma virtual. Prepara o roteiro, prepara o PowerPoint, lê a BNCC, planeja a aula. Olha o código de habilidade para confirmar se está certo mesmo. Elabora a atividade, nem longa demais, nem resumida demais. Contextualiza o enunciado. Não pode ser difícil, senão eles não conseguem fazer. Não pode ser fácil, senão eles não serão desafiados. Procura um vídeo adequado para encaixar na aula, nem longo demais, nem curto demais. E jogos educativos relacionados ao tema. Ah, uma música também. Salva figurinhas fofinhas para mandar no grupo dos pais. Prepara o cenário. Uma caixa surpresa, os fantoches. Grava a aula. Pera, o carro do gás passou na hora, atrapalhou. Grava de novo. Manda o áudio explicando a atividade. Mais um áudio para não ficar dúvidas. Manda uma foto bem bonita para a tia, segurando a tarefinha. Registra a aula, faz relatório, ficha de frequência. Baixa o app para montagem das fotos. Eita, meu filho está na aula online, precisa de ajuda também. Boa tarde, crianças. Liga a câmera, por favor. Desliga o microfone, por favor. Parem de conversar no chat, por favor. Confere quem está na aula. Manda mensagem para quem faltou. Olha a plataforma. Tem atividade para conferir. Posta um livro, precisa estimular. Essa não, é simples demais. Essa também não, é longa demais. Compra ring light, compra tripé, compra quadro. Formata o notebook, aumenta a velocidade da internet. Todo mundo faz silêncio, vou começar minha aula. Vou botar um pó e um batonzinho para não ficar com cara de doente. A professora do meu filho manda mensagem pedindo fotos da atividade. Eu esqueci de mandar. Baixa o app do Scanner e compartilha a tela.
A net caiu. Tia, a senhora tá bugada. Recebo o recado. Manda a professora comprar um microfone que parece que ela tá falando dentro de uma lata. Último dia de aula. Ufa, vou desligar tudo. Não, pera, tem uma reunião pedagógica. Assista a live. Faça o curso de formação online. Tem que se capacitar. Novos desafios, novas possibilidades. Menina, meia-noite já. Vou dormir em paz. Sonho que o celular caiu e quebrou. Acordo desesperada. Penso no que tem para fazer amanhã. Perco o sono, o dia amanheceu e começa tudo de novo. E depois não sabem por que tem professor e professora infartando, surtando e adoecendo. Né? Não sei de quem foi a autoria, mas provavelmente de uma professora, e isso retrata muito a realidade que muitas pessoas, né, professoras e professores têm vivido atualmente. E então que a gente não podia deixar de falar e de trabalhar e de pesquisar o trabalho docente e a saúde. Como a Aline falou, nós vimos numa jornada de anos atrás. A minha jornada também foi mais aprofundada no meu doutorado, em que eu defendi em 2018, e que minha população foram com docentes do ELSA Brasil, universitários, né? Em 2019, então, quando eu retorno depois do doutorado, a gente mergulha de novo nessa proposta de fazer um projeto sobre trabalho docente e saúde em parceria, o UFES e o UFRB. Mas então a pandemia chega e a gente precisa parar, porque a gente não podia dar continuidade a essa pesquisa, e fizemos então um novo projeto para falar sobre o projeto Trabalho Docente e Saúde em Tempos de Pandemia. A professora Tânia faz uma parceria com o Simpro para que a gente pudesse estudar os professores da rede privada, e eu representando a UFRB, e convido também a APU para a gente falar, então, com os docentes da UFRB. E, recentemente, convidamos o pessoal da UFES para também participar e a gente poder incorporar os docentes da UFES, e esse adendo está em avaliação no CEP. E o futuro é que a gente provavelmente não vai ficar por aqui, vamos continuar nessa temática, porque isso é muito necessário, é um problema de saúde pública, né, e que nos inquieta bastante. A pesquisa, então, que nós propomos é uma pesquisa transversal, em que a gente coletou dados em junho, julho, né, hoje, vamos continuar em agosto, para os professores da UFRB e UFES. Encerramos hoje a coleta dos professores da rede privada, fizemos um instrumento através do formulário eletrônico, com algumas diferenças para um e para outro, e, como eu falei, a nossa população foram docentes da educação infantil ao ensino superior da rede privada da Bahia, professores da UFRB, e aproximadamente, ou próximo, nós vamos agora incluir a UFES. Bom, eu fiz uma pequena síntese e trago assim rapidamente algumas informações de professores da UFRB, que até hoje temos 203 docentes que responderam. Eu só apenas sinalizo aqui algumas informações, né, de que a maioria são mulheres, dos que responderam até agora, 60% e 37%, né, 61% são mulheres e 37% aproximadamente são homens. Importante, eu destaco aqui que nós estamos falando de um grupo de professores que tem ou doutorado com pós-doutorado, né? Então, a gente está falando de mais de 75% dessa população. E o que chama a atenção é que, apesar dessa formação, né, em doutorado e pós-doutorado, quase 70% diz que tinha algum conhecimento sobre ferramentas, né, para serem utilizadas durante esse trabalho remoto, esse trabalho que começou a ser desenvolvido durante a pandemia, mas que não tinha domínio suficiente para o seu manejo como ferramenta de trabalho, né? E 24,8% nunca tinham usado nenhuma das ferramentas escolhidas. Outro dado interessante, agora que eu estou vendo que não está com os percentuais, mas que as demandas requeridas pelo seu trabalho invadem o tempo que você dedicava a atividades, que a gente pode ver que em vermelho, né? Lazer ou relaxamento, atividade física, cuidar de si,
descanso ou repouso, está dizendo que a maioria desses docentes estão com o seu tempo de trabalho, o trabalho está invadindo esse tempo, né, para que a gente possa realizar outro tipo de atividade. Em relação a algumas questões da saúde, da ansiedade, o que a gente tem? Tem uma pergunta que é bem específica. Você tem sentido que está mais mal-humorado, impaciente ou irritado durante esse distanciamento social? E 66%, né, desses 203 respondentes até hoje disseram que sim. E que se você sofreu ou vem sofrendo alguma crise de ansiedade, medo ou pânico repentinamente, a gente tem um percentual de 38,4% que também referiram estar passando por alguma dessa situação. Como a Aline, né, sempre traz esse estímulo para a gente falar do sono, tem essa pergunta que é diretamente, né, relacionada ao sono, que a pergunta é a seguinte: no período de distanciamento, considerando o horário de dormir e acordar, a quantidade e a qualidade do seu sono, como é que você está nessa rotina? E aí o que a gente vê é que esse percentual aqui, a gente vê que 16% disseram que piorou durante a semana e 36% piorou durante o final de semana. Então, isso mostra que já tem repercussões no sono também, né, essa questão da pandemia. Outro dado que eu achei interessante apontar é que desses professores da UFRB, o trabalho não me deixa, ele continua na minha cabeça quando vou dormir. Essa pergunta, ela foi dita que eles concordam ou concordam fortemente, né? Então, se a gente somar esses dois aqui, a gente tem um percentual de mais de 75% que disseram que o trabalho não deixa, né? Ele continua na cabeça quando vai dormir. Então, ainda mostra o tanto de exigência que esse trabalho tem tido nesse momento. E, muito rapidamente, foi um dado que eu consegui calcular hoje ainda, a prevalência geral de transtorno mental comum desses 203 professores do UFRB. Vocês viram as prevalências que a Aline trouxe, elas estavam em torno de 17, 20, 24 nas pesquisas anteriores, e nesse momento a gente tem 40,9% dos professores da UFRB, né, com sintomas que possam dizer que são transtornos mentais comuns. E isso vai apontando a necessidade de como a saúde do professor, né, tem sido afetada. Agora eu trago os dados, né, preliminares mais trabalhados, que essa pesquisa ela começou com esses professores, que são os docentes da rede privada. Nós encerramos hoje com 1.461 docentes que responderam ao nosso questionário. São professores desde a educação infantil até o ensino superior, e esses dados são referentes a dados de 978 docentes, tá? Esses dados preliminares nos apontam que 73% dessa categoria também são mulheres, sente-se preparada para o uso de ferramentas tecnológicas. Quando questionados dessa forma, 52,8% disseram que não tinham domínio suficiente e 35,8% não tinham nenhum domínio. Então, mostra também como eles foram imersos em uma situação, em uma condição de trabalho que não era a realidade deles e que foi preciso ser feito da noite para o dia. E o temor de ficar desempregado foi relatado por 75,7% desses professores da rede privada da Bahia. Quando nós trouxemos dados sobre sobrecarga doméstica, né, como esse trabalho doméstico ele também foi visibilizado nesse momento da pandemia, e essas questões de gênero que perpassam essa arena, a gente traz aqui que como esses homens e essas mulheres referiram essa sobrecarga doméstica, né? Então, os homens referiram ter, 39,3% dos homens referiram ter uma sobrecarga alta, né, de trabalho doméstico, enquanto as mulheres, a gente
tem um percentual de 44,8% das mulheres referiram ter uma alta sobrecarga doméstica, né? Que é aquele trabalho de casa mesmo, de limpar, passar, cozinhar, lavar. Então, isso é medido, mensurado, e a gente consegue ver como essa sobrecarga está presente também nesse momento da pandemia, ou melhor, como ele se intensificou, né? E aí, uma questão que a gente aponta é a questão do cuidado com as crianças, né? Dentre os homens, 32,4% cuidavam de crianças, mas somente 12,9% eram os principais responsáveis por essa tarefa. Já entre as mulheres, 35,2% cuidavam de crianças, mas 64,1% eram as principais responsáveis pela tarefa. Então, a gente sabe que existem tarefas que vão cair sobre as mulheres, que vai ser apontada ou deixada para que as mulheres sejam as principais responsáveis, em um contexto que a gente sabe que é histórico, né? E dessa divisão sexual do trabalho, fora de casa e dentro de casa. Então, isso são pontos importantes a serem destacados e que a gente já vê que isso tem sido importante nessa pesquisa. O sono também, né, desses professores da rede privada foi dito como piora, né, tanto durante a semana quanto final de semana, que são esses valores aqui, mostrando que o sono desses professores também piorou. Em relação às atividades domésticas, o trabalho remunerado e a família. Essa relação, a gente fez esse questionamento se existia essa relação e como ele estava acontecendo, e 16,8% disse que não tem enfrentado dificuldades para fazer essa relação, né? 24,8%, no entanto, referiram que deixa de fazer coisas com a família devido ao tempo dedicado ao trabalho. 3,1% apenas deixa de fazer as coisas do trabalho devido ao tempo dedicado para as tarefas domésticas e familiares, mostrando aí essa sobreposição do trabalho, né, frente a essa situação. E a sensação de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo foi relatado por 55,3% desses professores, sendo que quando a gente pega esses 55% que responderam sim, né, a essa pergunta, 78,5% são mulheres, mostrando também essa relação de gênero. E a prevalência de transtorno mental, né, nessa população, a gente conseguiu ver tanto a global quanto por homens e mulheres, e ela é gritante, ela mostra como esses professores estão pedindo socorro, como essa situação realmente é emergencial, que a gente chega a um percentual de 63,9%, né, de prevalência de transtorno mental comum entre esses docentes da rede privada da Bahia. Quando a gente avalia essa questão por gênero, a gente observa que 24,2% dos homens e entre as mulheres 75,8% estão com TMC nesse momento. É um dado que é alarmante, é instigante, é digno de realmente investir, monitorar, investigar, porque precisa ser realmente feito medidas, né, de intervenção, como a gente já vem propondo. Professora Tânia, então, me traz, né, essa questão de que anteriormente já foram feitos outros trabalhos e a gente traz essa comparação. Aí eu fiz essa comparação. Em 96, né, na rede particular de Salvador, também foi feito um estudo, essa prevalência geral foi de 21,4%, entre homens 17%, entre mulheres 20,1%. Em 2003, né, o CIPO também fez uma avaliação dos transtornos mentais comuns com os professores que eram atendidos, e a prevalência geral foi de 23,6%, com homens sendo 19,4% e entre as mulheres 24,9%. Em 2006, teve outro estudo, agora com a rede pública municipal de Salvador, em que a prevalência foi 22,8%, entre os homens 19% e entre as mulheres 22,5%. E então, esse aqui, que é o que eu acabei de apresentar para vocês, mostrando essa discrepância
esse alarme, né, para esse dado que é real nesse momento da pandemia, né, dados de junho e julho de 2020. 63,9%, o geral, 24% para homens e 75,8% das mulheres. Você vê o quanto isso se destaca entre as mulheres. E aí, para finalizar, eu trago nessa reflexão, afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Então, se a gente leva isso em consideração, de que o professor ele é importante, que faz a diferença, nós aqui, todos nós aqui dessa mesa, somos professores e queremos fazer diferença e espero que nós possamos fazer diferença para nós mesmos, para a nossa categoria, para que a gente realmente possa ter saúde e não adoecimento. Obrigada. Obrigada, Paloma. É realmente assustador. No último momento, eu falei, precisamos fazer uma linha do tempo, não é? Acho que nada como a ciência, não é? A ciência que vai repetindo seus métodos nas populações e vai produzindo informação, não é? Informação que precisa ser agora absorvida pelos professores, pelas nossas instituições representativas, para que a gente possa tomar ações. Quando eu vi já essa linha do tempo, eu acho que o Ministério Público ele tem que ser acionado, porque a gente precisa de medidas que protejam a saúde dos professores, porque os professores eles fazem toda a diferença. E Paloma traz uma coisa importante aí, que é o recorte de gênero, não é? A situação não é a mesma para os homens e para as mulheres, para os professores e para as professoras. Então, a gente também precisa colocar na discussão o trabalho doméstico, não somente o trabalho remunerado, mas também o trabalho doméstico. A gente precisa socializar esse trabalho doméstico, que até então ele é assumido integralmente pelas mulheres, não é isso? Obrigada, Paloma. Eu estou acompanhando o chat aqui, estou realmente muitas experiências, está bem quente o debate, porque, de fato, o professor, se ele faz diferença, ele tem que ter, né, seu reconhecimento. Então, agora, face a isso, vamos pedir ao professor Davi que traga seus comentários, né, sobre essa situação tão preocupante. Eu falo que quando a gente analisou preliminarmente esses dados, ficamos chocados, né? Acompanhando ao longo do tempo, a gente nunca viu coisa tão realmente... Eu fiquei desesperada, para falar a verdade. Então, vamos lá, Davi, é com você. Então, boa noite, queria agradecer mais uma vez a Tânia, o convite, né, à disposição, inclusive agradecer mais uma vez a Tânia, a Paloma, pelo convite e a parceria feita com a APU, né, Associação de Professores do Recôncavo, né, especialmente professores da UFRB, porque, na verdade, é um instrumento que vai ser fundamental para a gente organizar as reivindicações, né. Os problemas de saúde nós já acompanhamos no dia a dia do sindicato. Agora, municiado pelo desenvolvimento de uma pesquisa séria, isso traz mais elementos, como a Tânia própria apontou, sobre o envolvimento dos órgãos públicos com essa situação que os dados já apresentados até aqui mostram que são dramáticos. E tendem a piorar, infelizmente, né? Então, é nesse sentido que eu queria agradecer mais uma vez, né, enquanto a representação do sindicato, agradecer o convite desse debate e dizer que para essa agenda de hoje, algumas coisas eu acho que são importantes para ajudar a avançar nessa discussão, que nessa pesquisa que nós estamos fazendo parte, ela ainda é de forma preliminar, mas que vai possibilitar, já permite a gente fazer algumas análises importantes. Preocupado em aprofundar esse debate, a gente precisa entender o contexto que ele está colocado, né? A gente está falando do teletrabalho docente, eu acho que aí nesse cenário entra a importância da gente caracterizar bem. A gente tem feito isso aqui no sindicato, né? A gente, desde o início da pandemia, aqui na UFRB a gente suspendeu as atividades presenciais no dia 17 de março, né? Estamos caminhando aí para o 5º mês de suspensão das atividades presenciais. E esse formato do teletrabalho não foi uma questão opcional, né?
ela foi uma decisão compulsória, né? Por uma medida urgente de saúde, né? Uma medida sanitária. Os professores e professoras, como os demais servidores, também foram compulsoriamente obrigados a desenvolver suas atividades da sua residência. E dialogando com a abertura de Tânia, eu acho que isso é importante, e a gente também está fazendo uso no sindicato do termo teletrabalho, porque ele é o que, do ponto de vista legal, tem registro, né? Trabalho remoto, inclusive, não existe nem regulamentação. Quando você vai procurar, mesmo na CLT, é o teletrabalho que é referência. Mas entre os detalhes que Tânia apresentou, esse contexto de 2020 traz algo ainda mais grave. Porque uma coisa é você desenvolver o teletrabalho quando você não vive um processo de uma pandemia, né? Porque, pior que sejam as condições desse teletrabalho, você ainda tem a possibilidade de organizar as condições no espaço da residência para esse desenvolvimento, né? Organizar o horário, no horário onde a casa estiver mais vazia, ou organizar o espaço mais adequado para que você possa fazer esse trabalho. E que na pandemia isso não foi possível. Ou seja, o teletrabalho ele já tem uma característica de precarização do trabalho e que na pandemia isso se agravou significativamente. Porque você não tem oportunidade nem de tentar organizar estas condições. E aí, para nossa insatisfação e desafio, né, enquanto representação sindical, ainda temos muito trabalho, porque essa pandemia no Brasil ainda está longe de ser resolvida, né? Infelizmente, no início da suspensão das atividades presenciais, se imaginava que algo pós-São João, né, especialmente aqui na região, poderia ser retomado, e a gente já decidiu, inclusive em assembleia essa semana, que não vai ser aceito o trabalho presencial mais em 2020. Não há condições, né? O cenário aponta que não há mais condições de um trabalho presencial em 2020. E ao dizer isso, aquilo que era algo urgente, emergencial, que foi desenvolver esse trabalho direto da residência, passa a tomar uma configuração mais prolongada. E com isso, ele requer, inclusive, uma regulamentação, o que ainda é pior. Veja, se o teletrabalho ele já tem, na sua natureza, um conjunto de orientações que levam à flexibilização das leis de trabalho, uma flexibilização da regulação desse trabalho e um aumento da responsabilização do trabalhador, no nosso caso, dos professores, quando ele vem sem nenhuma regulamentação, ele ainda é mais grave. Então, por exemplo, pensar o caso da UFRB, o André pode falar um pouco aí da UFES, não existe uma regulamentação do teletrabalho docente. Nós ainda estamos regidos pela regulamentação do trabalho presencial. E isso acarreta desde elementos que são ausentes nas condições de trabalho, que não eram previstos. No primeiro momento, a gente até entende, né? Dado a emergência, a urgência, na verdade, dessa transposição de forma de trabalho. Mas a gente já identifica que não é possível continuar dessa forma. Eu brincava até conversando com o Paloma que se talvez tivesse resolvido as questões sanitárias hoje, nós talvez não tivéssemos professores em condições de voltar. Porque, inclusive, alguns não conseguem ainda identificar que estão acometidos de problemas de saúde oriundos dessa forma de trabalho. Então, nesse contexto, que eu acho que esse tipo de estudo e discussão que a gente está fazendo hoje aqui é fundamental, enquanto sindicato, para a gente, mais ainda. Então, mais uma vez, dizer da importância, né? A gente conversava com o Paloma ano passado, na Assembleia do Sindicato, a gente tirou que era preciso fazer um estudo, porque na universidade também pouco se tinha registrado sobre a saúde docente em períodos anteriores. Com a pandemia, a Paloma volta com a pauta e fala, olha, agora o que já era urgente e necessário toma outras proporções. E aí aparece com essa oportunidade da gente desenvolver essa pesquisa, né? Então, ela vai dar uma resposta imediata, apresentar um panorama imediato dos primeiros meses desse tipo de trabalho e nesse contexto de pandemia. Então, eu acho que é importante para esse debate, aí também para contribuir nas análises que virão dos resultados desse trabalho, que a pandemia também, além dos problemas operacionais do trabalho, traz os elementos graves da política
né, que altera significativamente o comportamento das pessoas e suas famílias. Ontem e hoje nós tivemos um CONAD do Andes, né? Eu acabei terminou agora às 2 horas, e a gente emendou agora com essa atividade, brincando com o que Paloma e Tânia falou, da discussão da exploração do trabalho nesse momento, né? Mas veja, a urgência tem levado a gente a uma ausência, ela quebrou o teletrabalho, ele quebra a rigidez do controle do tempo do trabalho, né? Eu sou um professor de dedicação exclusiva, 90% da FRB é dedicação exclusiva, mas dedicação exclusiva não significa trabalho eterno. Dedicação exclusiva são 40 horas como os demais trabalhadores. E mesmo antes da pandemia, isso a gente já ultrapassava. E com a pandemia, a gente não só ultrapassa, como ele agora não tem mais uma regulação. Eu dou aula de manhã, eu dou aula de tarde, eu dou aula à noite. Então, os 3 turnos, e se amplia com o 4, aqueles que podem calcular a madrugada, entra numa confusão, como já apontado em alguns indícios apontados por Paloma e por Aline, que não permite ao trabalhador condições que o período anterior, com vários problemas, ainda assegurava. E aí, nesse sentido, que a gente vive um processo de pandemia que está agravado por uma crise econômica e política. Só para compartilhar com vocês, é verdade, o caso dos professores da educação básica e da educação básica privada é muito mais grave, o buraco é muito mais baixo. Mas só para a gente entender, no contexto, no coração do imperialismo nos Estados Unidos, a crise já levou a uma demissão em 4 meses maior de professores do que na crise de 2008. O número de professores que foi demitido em 2008 já foi superado em 4 meses dessa crise, combinado com a pandemia nos Estados Unidos. Então, não é à toa que os professores da rede particular brasileira estão desesperados com sua condição de emprego. Inclusive porque as plataformas e os recursos estão sendo utilizados de forma atabalhoada ou aligerada nesse momento, em grande medida, subsume a importância do professor. Então, a tendência do futuro, não muito longe, é uma ameaça à condição do professor. Tá, e pensando, então, a condição do professor do ensino superior, o cargo do ensino superior ainda acarreta administração, pesquisa, extensão, desenvolvimento de tecnologia, e a gente está num cenário onde nada disso foi melhorado, ao contrário. A gente está com um governo que está aproveitando da pandemia para passar a boiada. O sucateamento da ciência e tecnologia no Brasil, com a pandemia, preocupado com o desenvolvimento da ciência, esse trabalho que está sendo feito aqui, por exemplo, é um bom exemplo, subfinanciado, ou sem financiamento. Diferente, inclusive, de outros países, onde o investimento em ciência e tecnologia foi ampliado para dar uma resposta à pandemia, no Brasil, o contingenciamento se aumenta, se amplia. Os recursos da universidade se ampliam. Então, veja, é um momento que a gente precisa de mais serviços públicos, né? Mostrou aí que o SUS foi fundamental, está sendo fundamental para segurar a onda no Brasil. E o seu subfinanciamento continua. Então, a gente tem um problema sério, para além da crise sanitária, que é uma crise política, com um governo que a gente não tem perspectiva nenhuma de saída responsável. Então, para a gente dos sindicatos, fica claro que essa luta imediata por melhores condições está ligada diretamente com a luta, inclusive, pela disputa de poder. Nesse sentido, eu queria, para fechar esse primeiro momento, né, e para o debate, apontar algumas preocupações que estão colocadas para a gente nesse momento. O número de colegas que também se queixam ao sindicato de problemas de dor de cabeça, enxaqueca, problemas de ergonomia, são os que vão aparecendo, mas sem uma melhor caracterização. Inclusive, como eu disse, eles não se identificam com essa condição. E a condição da mulher ainda é muito mais ampliada. Então, aqui na UFRB, a gente tirou um conjunto, a partir dessas reuniões e da nossa última assembleia, de diretrizes para a construção de uma regulamentação. Partindo do princípio que esse teletrabalho ele tem que ser excepcional e temporário. Porque ele não dá conta da natureza e especificidade do trabalho docente.
Ele vai acontecer porque nós fomos empurrados para essa condição. E nessa condição a gente precisa ter um mínimo de segurança. Os dados que Paloma já apresenta já demonstram que a gente precisa aligerar ainda mais essa luta. Por fim, eu queria mostrar como isso tende a ser intensificado. Não necessariamente com a experiência do teletrabalho docente, mas com o teletrabalho dos servidores públicos. Ontem, o governo Bolsonaro divulgou a ampliação, agora não mais na pandemia apenas, do teletrabalho para os servidores públicos federais. E algumas coisas são interessantes. Em nenhum momento aparece o elemento da qualidade do serviço, da qualidade do trabalho ou da condição de saúde dos servidores. Os bons argumentos apresentados, e depois eu posso compartilhar com vocês, é uma economia do Estado. Sabe onde é essa economia? É na remuneração dos servidores. O governo aponta que economizou significativamente com o auxílio transporte, que deixou de pagar, e com os auxílios que foram retirados dos servidores. Auxílios, alguns, inclusive, diretamente ligados à questão da insalubridade e periculosidade, diretamente ligado à saúde. Só para dar um exemplo, aqui no FRB, em março, teve professores que tiveram um desconto de R$2.000 por mês por conta da queda desses auxílios. Veja, no momento onde é preciso requerer mais condições, o servidor e o professor, ele amplia as dificuldades e ainda tem perda salarial. Então, tudo isso que a gente está colocando aqui de dilemas da saúde mental, da saúde global dos professores, tende a se agravar, dadas as circunstâncias. E o governo disse, excelente, porque a gente economiza. E aí vai economizar de outra forma ainda pior. Porque esse novo modelo que inicia agora, dia 1º de setembro, o servidor é responsável pelo equipamento, pela internet e pela responsabilização, que é o ponto mais avançado da precarização do trabalho. Aonde o patrão, no caso da gente, o serviço público, passa toda a responsabilidade para o trabalhador. Então, dizer que a comparação de uma nova pesquisa, talvez no ano que vem, no ano sucessivo, vai demonstrar o quanto isso tende a agravar e a importância desse tipo de atividade. Então, a gente, enquanto sindicato, está apontando que é importante pensar o professor nesse momento, não é esquecer o resto da comunidade, esquecer os estudantes, que são fundamentais no trabalho da universidade. Mas, se os professores não tiverem condições, não existe trabalho docente, não existe ensino-aprendizado que funcione. E é isso que está apontando nas pesquisas e o que a gente tem visto no dia a dia nessa pandemia. Então, para esse momento, eu queria parar por aqui e agradecer. Estou à disposição para a gente ampliar um pouco mais esse debate. Obrigada, Davi. Eu acho que traz aí os elementos da precarização do trabalho, não é? Que não é só contra o professor, só contra a universidade, mas é contra o funcionalismo público, não é? Porque a ideia é realmente que o Estado seja... que o Estado praticamente nem exista, não é? Então, eu acho que você traz esses elementos aí que unificam uma luta, né, com os funcionários da universidade, importantíssimo você trazer esse dado, e o fato de que nós fomos empurrados pela vida nessa situação. E agora a gente precisa saber o que nós queremos dela, né? Então, acho que isso é importantíssimo que você traz. A gente quer uma regulamentação que nos reconheça no nosso valor, não é? Então, eu acho que as coisas que você trouxe aí são importantíssimas para a gente, né? O trabalho, ele se faz no trabalhar, e o trabalhar tem as condições e tem a sua regulamentação. Infelizmente, a gente está no momento de perda de regulamentação da proteção do trabalho, não é? Então, agora eu vou pedir ao André Uzeda que traga as suas contribuições. Por favor, André. Boa noite a todos e todas. Queria inicialmente agradecer a Tânia, ao NEP, a Paloma, a Aline, pelo convite, por essa oportunidade, por também incluir a universidade na pesquisa. A gente está muito contente, nós da DUFES, com essa inclusão dos professores da UF na pesquisa, dizer que é uma oportunidade muito grande, muito interessante para a gente estar aqui. Eu também vou fazer uma fala em dois momentos, um pouco no sentido do antes da pandemia e um pouco depois. Mas, inicialmente, eu queria mostrar, assim, a DUFES, inclusive, essa preocupação com a parte da saúde. Nós temos o GTSA, que é o GT, Grupo de Trabalho, Saúde e
social, e a gente tem professores mais envolvidos até do que eu nesse debate, diretamente, professor Juscelia, professora Gracinete, professora Sara, professor Jocel, e, enfim, que tem há algum tempo se preocupado com essa questão da saúde dos professores. E a pesquisa chocou a gente, né, com os dados dos transtornos mentais comuns. Eu também já participei, acompanhei uma pesquisa de um estudante de TCC do curso de farmácia que me chocou bastante, inclusive com essa questão da depressão, do sentimento de morte, né, vontade de suicídio, enfim. Nós sabemos de muitos colegas nossos que se automedicam, deprimidos, número grande de professores com problemas com alcoolismo, droga. Enfim, é porque a universidade ela é muito competitiva, né? Acho que é bom a gente começar a colocar essas coisas. Esse caráter competitivo da academia, o ranking cada vez maior, isso foi acontecendo aos poucos e isso vem nos atingindo cada vez mais. A profissão ela é muito ranqueada, ela exige cada vez mais que o professor, e isso faz com que a gente cada vez mais sinta esse peso no nosso trabalho. A insegurança, né? Agora com as reformas, com os ataques, a partir de 2016 para cá, com o golpe, com o governo Temer, com o governo Bolsonaro, e os ataques das políticas públicas, isso causa, e agora com o governo Rui Costa, acabou com a Previdência, né? Então, isso causa ansiedade nos professores, medo, pânico, insegurança, né? O professor que estava todo programado para a aposentadoria, ele começa a perceber que... E alguns ainda nem perceberam, né? Tem professor que está um pouco tão distante das questões imediatas e políticas, ainda nem se deram conta, ainda estranham por que ainda desconta a previdência dele, mesmo ele aposentado, professores que ainda não estão bem informados. Então, a universidade ela é muito insegura, ela é muito competitiva, enfim. O professor, o servidor, de maneira geral, ele tem se empobrecido, o professor tem tido perdas salariais significativas, né? Nós, da UFES, nossa perda está a mais de 30%, né? Enfim, desde 2015 que nós não temos nenhum reajuste, e isso afeta muito a gente, né? Então, as nossas movimentações, o sindicato tem feito já há algum tempo, as nossas lutas, os nossos embates, elas têm sido embates defensivos, né? Embates defensivos para garantir, para não perder direitos, né? Você pode perceber a nossa movimentação, a nossa greve, o movimento paredista de 2015, de 2019, foi para garantir o estatuto, para manter o salário e manter direitos, né? Até dedicação exclusiva a gente estava, que é o governo seguro. Então, isso tudo prejudica bastante a ambiência profissional, o trabalho, a carreira. Nós acompanhamos aí o governo atacando o nosso Estatuto do Magistério, e isso é como se tirasse o tapete, né? Aquele tapete que deixava você tranquilo sobre a sua atividade. Então, eu acho que isso é um pano de fundo desse ambiente que adoece, né? A universidade adoece, ela é competitiva, ela é insegura cada vez mais, né? Cada vez mais. E agora, com a pandemia, assim, ao lado disso, não posso deixar de falar, né? Nós vivemos um governo protofascista, né? Nós, professores, fomos muito atacados do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da qualidade do que significa nosso trabalho docente, na sala de aula, fomos chamados de... até hoje, né? Você coloca alguma coisa nas redes sociais, ainda vem os ataques sobre o nosso trabalho, sobre as nossas ideias, sobre a nossa posição, inclusive a nossa autonomia na sala de aula, e isso faz do professor um alvo significativo dessa insegurança, né? O grupo... E isso nos deprime, ou pelo menos muda a nossa perspectiva, aquilo que a gente esperava ou acreditava que era o nosso trabalho, começa a gente ter que ir para a defensiva. Seguindo uma linha ainda nessa perspectiva anterior, nós tivemos os ataques das políticas públicas, né? As reformas trabalhistas, as reformas da Previdência, tanto federal como estadual, e a questão da PEC dos gastos, afetando realmente as políticas públicas, a educação, saúde e tudo mais. E seguindo um pouco essa linha também, né? Nós temos um debate, seguindo a linha da professora Virgínia Fontes, que há 2 dias atrás fez uma live maravilhosa por aqui mesmo. Aliás, não foi pelo Andes,
uma live maravilhosa com o professor Ricardo Antunes, e ela levantou 5 desafios do movimento, né, do movimento social, do movimento sindical, dos professores também, ela mostrando 5 desafios, que é o desafio ambiental, a questão do feminismo, o racismo, a homofobia e a questão do trabalho, né? Isso dentro de uma pandemia e dentro da luta contra o fascismo. Então, só isso já mostra a importância que tem um sindicato. Os sindicatos também têm sido muito atacados, né? Sindicatos, professores e os sindicatos dos professores, vocês estão acompanhando aí agora o governo tentando atacar servidores públicos, antifascistas, mostrando que quer perseguir servidores públicos, porque ele sabe que os servidores se organizam. Enfim, então, esse é o pano de fundo que os sindicatos têm, sofrendo ataques de colegas, inclusive, muitas vezes, nossa entidade, inclusive, desprezo desse caso, enfim, sem perceber a importância do sindicato, e os governos também atacando. Então, esse é o pano de fundo que eu acho interessante tratar do antes da pandemia, e que também deve continuar, porque os ataques, provavelmente, mesmo depois da pandemia, eles devem continuar, né? Então, a questão do trabalho intermitente, e agora, com a pandemia, as coisas pioram, né? Porque eu tenho uma posição aqui bastante crítica em relação ao trabalho remoto, porque eu entendo, junto com Paloma, a apresentação de Paloma, a apresentação de Aline também foram muito interessantes, mostrando o quanto é complexo esse trabalho remoto, esse ensino remoto. Nós já fazemos isso, a gente não larga o celular, a gente vive grudado no trabalho, né? Os dados mostraram isso. Nós adoecemos, dormimos, acordamos pensando no trabalho, né? E isso não é normal. Isso não é normal. A gente precisa resistir a isso, né? Eu acho que tem a grande questão aqui da gente como monitorar e como intervir. Acho que uma das coisas é a gente começar a romper com esse modo de vida, A gente precisa acabar com isso. Eu lembro que o Andes fez um encontro aqui em Feira de Santana, há um tempo atrás, alguns anos atrás, um encontro nacional sobre saúde do trabalhador, e eu me lembro que um professor fez na época, eu achei super interessante. Hoje, é claro que isso está bem mais óbvio para mim. Na época, ele dizia assim, sexta-feira na época era e-mail, ele dizia assim, sexta-feira eu não abro um e-mail, porque sexta-feira, se você abre o e-mail, pode vir uma bomba, e aí eu vou passar meu final de semana todo remoendo aquela bomba, né? A gente falava da bomba do trabalho, alguma demanda que poderia seguir. Então, a gente precisa realmente, do campo individual particular, começar a pensar em saídas e medidas. Mas é claro que, como sindicato, eu não estou aqui propondo saídas individuais, né? A saída não é nunca somente individual. Individual, a gente pode até encontrar saídas para o bem viver, para viver melhor e acalentar as dores e os sofrimentos, óbvio, isso devemos fazer. Mas a gente, claro, tem que pensar saídas. Então, acho que uma dessas coisas é a gente começar a se preocupar realmente com a vida, a saúde da gente, o bem-estar que a gente tem, né? E o sindicato e as entidades e a universidade tem que começar a se preocupar com isso, né? E eu acho que isso tem que ser muito mais claro, né? Quando a gente aponta aqui que as mulheres sofrem muito mais do que os homens, e nós sabemos disso. Quando a gente sabe que o trabalho remoto vai de cara em cheio atacar, de atingir as mulheres, e a gente não faz nada, o que é que isso significa, né? A gente está reforçando um machismo estrutural, deixando passar uma questão de gênero estrutural e deixando acontecer, né? Então, isso não pode acontecer. Então, a gente tem que perceber claramente e intervir. Se a gente sabe que a mãe está em casa, numa pandemia, cuidando dos seus filhos, e a gente acha que essa mãe pode trabalhar 15 horas, né? 15 horas para dar 15 horas de aula com o mesmo celular, no mesmo ambiente, a sala virou o escritório, né? Um pouco antes da gente começar, a gente viu aqui o que é que cada um fez, cada um dos colegas aqui, e vocês aí em casa também, o que cada um fez para poder estar aqui tranquilamente em frente ao computador, em frente ao celular, sem o latido do cachorro, sem o miado do gato, sem o vizinho, né? A gente teve que paralisar isso, mas a gente não vai poder fazer isso todos os dias da semana, né? Preocupado com as aulas, né? Então, a gente tem que demonstrar que o ensino remoto, o trabalho remoto é óbvio que a gente já faz, a gente precisa do trabalho remoto, a gente tem realizado o trabalho remoto já desde antes da pandemia, o Sagres, o celular, a orientação pelo e-mail, isso a gente vem acompanhando, é importante fazer, e na pandemia, é claro que precisamos realizar e estamos realizando. E a preocupação nossa é um pouco isso com o trabalho remoto, com o ensino remoto, porque isso
modifica bastante a vida do professor, né? Modifica bastante a vida do professor e da professora, né? Tem as questões políticas, as questões da exclusão e a qualidade. É preciso que a gente não esqueça disso, né? Aqui a gente não quer fazer o trabalho de qualquer jeito. Há uma preocupação com a qualidade, né? É preciso pensar na qualidade da educação, é preciso pensar de que o que essa atividade remota exclui o aluno, né? Por que ela exclui o aluno, né? Então, agora, recentemente, nós tivemos o governo do Estado apontando a possibilidade de abrir um edital para R$80 para alunos. A gente ainda não sabe o significado disso, a importância que isso vai, de fato, acontecer. É claro que é muito bom, meu aluno, R$80, pode ser que isso, o pacote de dados pode ser que resolva. Mas por que isso não foi feito antes? Né? É o que Davi colocou muito bem. A gente tem que regulamentar, a gente tem que estabelecer os padrões, os parâmetros, e não de qualquer jeito, e não de qualquer maneira. Não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que sentar, estabelecer os padrões e não querer realizar as coisas de qualquer jeito. Então, esses R$80 vêm, vamos pensar nos R$80, para quantos alunos, abrir a demanda. Então, é isso. Isso precisa ser pensado. E a gente, às vezes, está querendo... preocupado no cumprimento dessas tarefas e sem refletir. Enquanto isso, o governo federal bota a bomba na camisa, né, no bolso, a granada no bolso do servidor público, nas universidades. Esse dinheiro que o governo diz que vai autorizar para o pacote de dados é muito do dinheiro que ele próprio contingenciou das universidades, porque, segundo ele, está paralisado. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Eu tenho aqui alguns encaminhamentos, né? Eu sei que meu tempo, né? Eu não sei qual é o meu tempo. O tempo está menor, curto. Mostrar um pouco que essa transposição não é simples, né? Das atividades remotas para atividade presencial para atividade remota. Há uma complexidade muito grande. A casa vira escritório. Na assembleia que nós tivemos, nós mostramos, inclusive, que o Ministério Público do Trabalho aponta graves problemas de não se regulamentar essas atividades, preocupações com a questão da imagem do professor, né, do direito autoral, da imagem, questões de gênero, inclusive, da imagem da mulher, inclusive isso, ele ressalta isso. Enfim, a importância de você ter o descanso virtual, a importância de você ter direitos que, se você não regulamentar, se você não tiver um encontro... categoria aí, administração e governo, e isso vai sendo levado e termina as coisas se prejudicando, inclusive redundando na questão da saúde. Em relação ao encaminhamento, nós da DUFES fizemos uma assembleia recentemente debatendo esse problema, fechando já, exatamente mostrando que é necessário acompanhar, e aí nós criamos uma comissão, fazer uma campanha de mídia para os professores perceberem que a aula remota, o ensino remoto, o trabalho remoto não é uma simples transposição, e muitos não percebem isso. Então, a gente precisa fazer uma campanha de mídia para que isso aconteça, e fazer o acompanhamento, e juntar as categorias, estudantes, servidores e professores, para a gente tentar monitorar melhor isso aí. Acho que eu fico por aqui, vamos ver se a gente consegue fazer mais uma fala e ouvir alguns questionamentos para a gente poder se posicionar melhor. Muito obrigado, muito bom. Obrigada, André. A questão é que é muito pouco tempo para muitas questões, né? Mas a gente também não tinha a expectativa de avançar um pouco mais. Eu acho que era muito mais para a gente marcar nessa jornada que essa discussão tem que ser feita, não é? Eu acho que a DUFES, como você colocou, tem se colocado sempre, né, lá na UFRB também. Então, essa é uma discussão antiga que vai seguir, não é? Daqui para frente. Tivemos muitos comentários, infelizmente a gente não vai poder falar todos eles, mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas, porque não dá para a gente ficar vendo tudo, mas foi um debate, assim, as pessoas colocaram muito suas vivências, então foi muito rico aí, Então, a Carla Elisa pergunta como os cursos de saúde da UFES podem intervir, aí, da UFRB também, né? Intervir, provocar mudança de trajetória desses dados, ou seja, mudar a situação, não é? A Leomárcia Café diz que, e diante de tudo isso, quem se preocupa mesmo com a saúde mental e física docente? E há quem diga que estão bem, pois estão trabalhando em casa.
O Eurelino Coelho Neto pergunta: o que é transtorno mental comum? Regiane Dantas de Moura: como posso ajudar ou ensinar o professor que está passando por transtorno? O que fazer, não é, nessa situação? O pós-pandemia também é algo a se pensar. Como esse professor estará nesse período? E seus sentimentos, sua saúde mental, isso me preocupa. E alguns comentários que diz: os participantes destacaram a importância dessa temática. Muitos professores que participaram da pesquisa estão presentes no canal, né? Eles clamam por escuta. Isso eu acho que é uma coisa que resume os comentários. Os professores estão precisando de uma escuta. Isso é muito importante. Tarcísio Palma fala que, além da saúde mental, outros antigos problemas, como a Lerdort, né? Principalmente porque a gente não tem condição, né, em casa, então, realmente, os problemas osteomusculares tendem a aumentar. A pandemia trouxe à tona uma realidade aumentada exponencialmente. A questão do assédio também dos empregadores. Marilene Rocha diz: todas as mazelas da educação, a culpa é do professor. Então, cada um vai ter que ter 2 minutinhos para fechar, porque o João está me pressionando aqui. Então, quem gostaria de começar, tem que ser tipo: oi, tchau. Quem quer começar? Eu. Tá, vai, Paloma. Pronto. Primeiro dizer o que é transtorno mental comum, rapidamente. A gente chama que é um conjunto de sintomas, né, como ansiedade, depressão, desconfortos gastrointestinais, se você dorme mal. Então, são um conjunto de sintomas que, se a gente não tiver cuidado, eles podem ficar mais crônicos. Então, são os transtornos iniciais, né, que a gente chama de transtornos mentais iniciais, vamos dizer assim. Só para dizer também que eu quero deixar aqui a minha importância a essa temática, a minha preocupação, a minha militância e também querer fazer escuta, voz ativa. Dentro da universidade é o que eu tenho tentado fazer. Eu vou atrás dos espaços, eu peço para divulgar essas informações. Foi quando eu retornei do doutorado que eu fiz, falei com o Davi, com o sindicato. Então, eu acho que a gente tem que realmente clamar por espaços e mostrar que nós estamos adoecendo, que nós estamos adoecendo e adoecidos, né? E que algo precisa ser feito. Acho importantíssima essa articulação com os programas, com os cursos das universidades. Eu já tenho feito também alguns contatos, a gente faz... eu também já fiz contato com o setor da universidade mesmo, né, que é de saúde do trabalhador, então eu acho que a gente não pode deixar isso para trás, para que isso não fique sem essa visibilidade, mas dizer que a gente precisa realmente lutar para não adoecer. Nós não podemos tornar a nossa profissão uma profissão que adoece, né? E que isso a gente possa repercutir, a gente possa realmente militar na causa de que a gente precisa de melhores condições para trabalhar, para que realmente a gente possa levar um ensino de qualidade, mas que essa qualidade também seja para as nossas vidas, né? É isso. Obrigada, Paloma. Aline? Pronto. E dando continuidade ao que a Paloma está trazendo, existe mesmo esse grande desafio. Carla Elisa, teve alguém que perguntou mais o que é que tem feito, os programas, o departamento, principalmente voltou para os profissionais de saúde. Ainda são poucos os investimentos, é por isso a nossa preocupação diante de todos esses dados aí. Nós, do Núcleo de Epidemiologia, temos trazido esse investimento, inclusive para instituir na universidade um espaço para esse espaço de escuta, esse espaço de olhar, não só do Núcleo de Epidemiologia, mas juntamente com o sindicato, né, para dar uma visibilidade melhor, atenção para essas questões relacionadas à saúde, porque o professor adoece, ele precisa ser escutado, e precisamos pensar em medidas para melhorias da qualidade nas condições de trabalho e saúde desses docentes. Obrigada, Aline. André? Davi? Pode ser. Dizer que eu fiquei muito contente com essa temática. Acho que a gente agora tem que começar realmente a fazer o dever de casa, como falou o Paloma, chamar mais o sindicato, para atuar mais nessa parte,
se preocupar mais. Nós não somos de aço, né? O professor adoece, envelhece, né? A UF era muito nova e não percebia-se os professores envelhecendo. Isso está acontecendo, eu sou exemplo disso. Estou envelhecendo, sentindo as dores e todos esses sintomas que você falou, a professora Tereza colocou no chat ali também que está sentindo tudo isso. Então, nós não somos de ferro, de aço, precisamos realmente ficar de olho na questão da saúde, inclusive para os mais jovens também, e cobrar do sindicato, mas não só do sindicato. O sindicato, com certeza, é obrigação e é papel, mas também das entidades, das instâncias, né? Colegiados têm que estar atento, mais atento para o professor que adoece, automedicação, sofrimento visível. A gente tem colega que é visível que aquela pessoa não está bem, e a gente, às vezes, deixa passar, porque nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, a nossa aula, o nosso relatório, e não estou dizendo que é normal, mas isso acontece, a gente sabe que acontece, e acontece muitas vezes com a gente. Então, olhar melhor para isso e fazer essa retomada, aproveitar esse evento, parabenizar o NEP mais uma vez. O NEP já fazia isso, né? O Núcleo de Epidemiologia já fazia isso, fez várias pesquisas, e a gente olhar melhor e prestar mais atenção a esse diagnóstico da nossa saúde e das nossas doenças. Obrigado. Obrigada a você, André. Tem muitos comentários aí com você, dizendo, André, grande companheiro, muito querido, nosso querido André. Davi. Eu queria agradecer a todos, agradecer a Tânia mais uma vez o convite, dizer que a gente vai, em breve, provocá-la a fazer trabalho com a gente aqui na UFRB, esse mesmo debate, eu acho importantíssimo. Dizer a André também à nossa disposição, agradecer a Aline pelas contribuições, a Paloma, parceira de todas as horas nessa luta em defesa da nossa categoria. Dizer que a gente tem duas tarefas nesse plano imediato. Eu acho que a primeira é atentar o que essas pesquisas estão mostrando e cuidar dos nossos colegas. E reivindicar onde tem que reivindicar. E não tem dúvida que a gente não pode tratar disso sem tratar do principal causador nesse momento, que a gente precisa pôr a fim a esse governo Bolsonaro que está destruindo os serviços públicos, a saúde e a universidade. Então, estamos à disposição e fico muito feliz de ter fechado a sexta-feira com esse trabalho. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Eu acho que agora acho que vou ter 2 minutinhos também para poder falar aqui. Eu acho que essa jornada, ela traz várias coisas para a gente, né? A diversidade, o olhar múltiplo para o mundo que a gente tem que ter, não é? Como professores, como vida acadêmica. E a gente precisa também recuperar esse nosso contato com o mundo fora, não é? Eu acho que é um momento que a gente precisa realmente dizer que nosso trabalho não é um trabalho privilegiado, não é? Ele está muito distante disso. O que a gente não pode fazer é que a precarização social amplificada do trabalho que a gente assiste passe a ser todas as formas de trabalho. Por isso que os serviços públicos têm sido o alvo desse governo, não é? Porque é o único lugar onde ainda a gente está tendo alguma proteção. Então, eu acho que desmontar isso, né, como se viu naquela reunião lá, que o Guedes bem disse isso. Eu acho que é muito legal, Davi, que você vem com essa fala de resistência, não é? Eu acho que o Safatli, ele falou uma coisa que ficou muito no meu coração, eu super identifiquei, ele disse, na abertura dessa jornada, a universidade tem que apresentar os problemas, né? A universidade, ela foi feita para apontar o que a gente precisa mudar. E a gente está mostrando, né, com todos esses nossos esforços aí, com o sindicato, que tem um problema. A saúde docente, ela é um problema, e a gente vai ter que, né, arranjar soluções para isso. Eu acho que uma coisa importante que o André traz aí nessa discussão é os professores têm que tomar o lugar deles, não é? Não é ficando em casa, achando que está tudo bem, esse novo normal. A gente não quer o normal. A gente não quer essa desigualdade normal que está aí fora, não é? Então, eu acho que, principalmente para os novos professores que estão chegando na UFES, às vezes eu fico achando que está precisando desse ânimo, porque eles vêm, alguns com experiência no setor privado, e aí essa experiência no setor privado parece que anestesia e acha que tudo que a gente está vivendo é normal, né?
isso aqui é muito melhor do que lá. Então, eu acho que professores não façam essa comparação, né? A gente tem muito que melhorar. Então, eu acho que importantíssimo isso, a gente recuperar o papel político que nós temos na sociedade, não só como professor, mas como cidadão, não é? A gente precisa tomar os rumos desse país antes que ele seja destruído, né? A nossa diversidade seja destruída. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e dizer, a gente está junto aí, de mãos dadas, sem deixar ninguém para trás. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, obrigado o João Samuel, que nos ajudou, a Caroline Azevedo, ao Tarcísio Palma, que nos ajudou para sistematizar os comentários. Até a próxima.